Olá para você que agora está na melhor companhia. Oi, Dani. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bom? Estamos no ar. Solta a vinheta. Começa agora Jornal Pedagógico ABC Aprendendo com você. Bom, na semana passada nós recebemos uma pergunta de uma telespectadora sobre um tema muito interessante. Confere só. Meu nome é Maiara Scarpini, eu sou da cidade do Rio de Janeiro e eu ouvi falar que crianças com TDAH precisam de uma atenção especial em sala de aula. Mas o que é TDAH? Agradecemos a pergunta da Maiara Scarpini, do Rio de Janeiro. Bom, como aqui no nosso jornal você é a nossa prioridade máxima, fomos atrás das respostas. A repórter Luana Cruz está com a professora especializada e traz mais informações sobre esse assunto pra gente. Oi Dani, oi Mari. Hoje eu estou aqui na Universidade Anhembi Morumbi para conversar um pouquinho mais com a professora especialista em Neurociência Aplicada à Educação, Vanessa Pires. E ela vai contar um pouquinho pra gente então sobre o TDAH. E igual a nossa telespectadora perguntou hoje, questionou o que é o TDAH, e eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Então, Vanessa, para começar, o que é o TDAH? O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como a própria sigla do transtorno nos diz. Ele é um transtorno em que geralmente a criança cursa com uma dificuldade de aprendizagem, né? Ela geralmente apresenta uma hiperatividade, ela não para quieta na cadeira, ela derruba as coisas, tem uma desorganização nos seus materiais e ela apresenta muitas vezes uma impulsividade. É claro que essas características elas podem ser mais aparentes em algumas crianças do que em outras. De forma geral é isso. Você falou um pouquinho sobre os pontos diferentes que as crianças ditas normais têm de diferente das crianças com TDAH, né? Gostaria de saber, tem algum ponto que você olha para a criança e fala assim, olha, ela tem TDAH, ou tem algum especialista que dá um diagnóstico? Na verdade, esse diagnóstico ele deve ser dado sempre por um médico, tá? Esse médico ele é apoiado por uma equipe multidisciplinar. Então, o relatório da escola, feito pela professora, o relatório da psicopedagoga, de um fono, de uma psicóloga. Então, todos esses profissionais juntos fazem uma avaliação dessa criança, baseados no critério de um manual diagnóstico chamado DSM-5, e com base nesses critérios e nos comportamentos apresentados da criança, o relatório familiar, esse médico, com todos esse compilado de informações, esse médico dá o laudo referente a esse transtorno, né? O que o professor pode fazer é encaminhar a família para que ela acesse esses profissionais para ajudar nesse diagnóstico. Porque as características básicas dessa doença geralmente é uma dificuldade muito grande em aprender, em ficar quieto, em manter a atenção para a aprendizagem, a concentração para a aprendizagem, uma impulsividade, uma hiperatividade, e isso é muito latente numa sala de aula. É muito importante a gente ter esse bate-papo, até para saber que não é só o professor que chega e dá o diagnóstico. O importante é o médico e com a equipe, né, juntamente com o professor, com os pais, então, auxiliar essa criança. Mas eu gostaria de saber como que o pedagogo ele pode ajudar numa sala de aula que tem muitas crianças, uma criança com TDAH. Na verdade, o que eu costumo dizer é que o pedagogo ele não vai ajudar somente a criança com TDAH. A partir do momento que o pedagogo conhece como a doença, esse transtorno se instala, a partir do momento que ele entende como esse aluno funciona, por exemplo, ele vai propor atividades que facilitam esse aprendizado. E aí ele não vai propor essa atividade só para esse aluno, e sim para toda a sala. Também então vai variar de um aluno para outro. Exatamente. Então essa atividade que facilita o aprendizado da criança com TDAH, na verdade ela facilita o aprendizado de toda a sala. Então são atividades lúdicas, atividades com um enunciado mais curto, ele pode ter uma prova diferenciada, por exemplo, uma avaliação diferenciada, ele pode ter um leitor na prova, porque como ele não mantém a concentração, então na hora da leitura da prova, tendo um leitor, ele consegue manter a atenção e responder prontamente, porque dificilmente é uma criança que não entende o conteúdo, pelo contrário, são crianças muito inteligentes.
Ah, então é importante saber se a criança, você estudar um pouquinho, se ela é sinestésica, se ela prefere aprender por meio da escrita, né? Na verdade, todos nós aprendemos de forma muito global e a gente vai treinando as nossas sensações, os nossos sentidos, né? Vai aguçando os nossos sentidos para conseguir aprender sempre melhor. Mas o que eu digo são direcionar mesmo as atividades. Então, atividades com enunciados curtos, atividades muito direcionadas para essa criança fazer. Tem pausas também, né? Pausas e comandos individuais. Então, abra sua mala. A criança abriu. Pegue seu estojo. A criança pegou. Pegue o seu lápis. Então, um comando por vez para ajudar essa criança na sua organização. Então, o professor pode fazer isso em sala de aula. Mesmo que ele não tenha muitas habilidades ou conhecimentos com o TDAH, ele pode fazendo coisas simples, como direcionar os comandos para ajudar. Ótimo. E eu acho que é uma dúvida de todo mundo que está em casa. Qual que é a importância do diagnóstico precoce? Tem alguma diferença de você descobrir no início, descobrir no meio, no final? Tem. A questão da criança passar a escola sem sofrimento. Porque muitas vezes é uma criança que sofre bullying na escola. E aí o bullying ocasiona outras situações psicológicas que também atrapalham o aprendizado. Traumas também, né? Traumas, o próprio estresse. O estresse, ele atrapalha a parte de memorização, né? Do aprendizado. Então, a criança que passa por esse estresse de bullying, por esse estresse de não saber, de não conseguir responder, ele acaba não aprendendo mesmo. E ele passa a acreditar de que ele não é capaz. Então, quanto antes esse diagnóstico for possível ser feito, é melhor para o aluno, porque ele vai crescer entendendo que ele simplesmente aprende de um jeito diferente. Certo, e você tem então alguma dica para esses professores que percebem que aquela criança tem alguma dificuldade, mas não instiga a saber mais? A dica para o professor é sempre continuar estudando, né? Quando a gente tem um desafio na sala de aula, eu particularmente sempre busco conhecer esse desafio, essa particularidade e estudar, né? A gente não pode parar de estudar nunca. Então, a minha dica para os professores é que busquem saber mais sobre os transtornos que vocês têm em sala de aula. A neurociência tem trazido aí muitas contribuições para esse aprendizado, mas busquem para que vocês consigam efetivamente ajudar os alunos de vocês. É muito gratificante isso. Bom, gente, então o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Gostaria então de agradecer a presença da professora especialista em neurociência aplicada à educação, Vanessa Pires. Eu que agradeço. Então, fica o nosso bate-papo por aqui. É com você, Dani, é com você, Mari. Muito obrigada. Agradecemos a participação da professora especializada Vanessa e da nossa repórter Luana Cruz, esclarecendo mais as nossas dúvidas e um pouquinho mais sobre o TDAH. Um professor tem um papel muito importante no auxílio da criança com transtorno da aprendizagem. Anotaram as dicas? Qualquer dúvida, mande sua pergunta no nosso e-mail. Está aqui embaixo. Espero que tenham gostado e até a próxima com o nosso Jornal Pedagógico ABC Aprendendo com você. Tchau! Tchau! Essa foi mais uma edição do Jornal Pedagógico ABC Aprendendo com você. Até a próxima!